quais são as principais denominações e o que difere, assim? Tem batista, aí a gente escuta, aí eu não sei se é denominação ou se é uma linha, calvinista, arminiano. Dá uma geral pra gente, assim, da igreja protestante. Como que a gente entende, pra quem é leigo? Porque a gente, aqui é bom, viu, pastor? Porque a gente pega muita gente que ou é católico, ou tem outra religião, ou tá procurando alguma coisa. Então, assim, pra gente explicar pra todo mundo que às vezes não faz nem ideia. Porque, por exemplo, eu cresci em um lar cristão, mas tem gente que não sabe das paradas, né? Perfeito. Bom, veja bem, a reforma protestante ocorreu no século XVI, né? Em 1517. Depois você tem duas linhas básicas, duas linhas mestras, que é chamado o calvinismo e o arminianismo. E os dois surgiram por causa da reforma? Pós-reforma, né? Então, foi no Sino de Dort, em 1618, 1619, na Holanda, em que essas duas linhas se enfrentaram num debate e naquele debate ficou definido o que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo, que são as linhas mestras do calvinismo, quais sejam depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O que é depravação aí? Depravação total é uma boa pergunta. Porque parece coisa... coisa pesada. Uma pessoa depravada Então, o que significa isso? Não significa que o ser humano está depravado no seu grau superlativo, todas as pessoas. Mas significa que todos os seres humanos foram atingidos pela queda no seu sentido pleno, na sua razão, na sua emoção e na sua volição. Tá. Então, o ser humano A queda é o pecado original. A queda é o pecado original. Tá. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, ele... É uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, disse que o homem é uma tábua rasa. Exato. Uma folha em branco. Que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, né? É assustador, mas é a verdade dos fatos. Então o calvinismo define... E a gente vê isso, né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você vê quando a pessoa está, tipo, a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então o ponto básico é o seguinte, não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que a Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama, chama eficazmente. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança dos santos significa o seguinte, uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. Entendi. Agora tem se eu aceitei essa graça, eu tô salvo. Está salvo. Se eu pecar,
mesmo que eu peque, eu tô salvo. Vamos esclarecer isso melhor. Então eu queria entender isso. Vamos explicar. Por exemplo, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho Um filho. Eu pergunto a você, se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. O que você faria se ele errar deliberadamente contra você? Eu vou conversar com ele, tentar mudar. Você vai conversar com ele, você vai exortá-lo, você vai adverti-lo, certo? Certo. Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser seu filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz. Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Tá. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo... Ele tem um tratamento de pai. Disciplinar. Por exemplo, quando Davi, o rei Davi, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus, e ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz, restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo, lá em 1 de João 5,13 está escrito assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, não que tivestes, não que tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão, eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque a soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi. Na outra ponta, no arminianismo, é a ideia de que o homem não está totalmente depravado, que o homem pode fazer a sua escolha, que o homem é livre. E que no calvinismo a gente não é totalmente livre, então? No calvinismo, depois eu quero entender isso. Então vamos pegar a ideia de livre-arbítrio. Isso. A pergunta é, o calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo, sim. Não crê em livre-arbítrio? Não, o calvinismo crê em livre agência. Eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, dia 11 de julho de 2023. Olha, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu não erro mais. Tá. Pergunto a você. É possível? É possível? Não. Não. Por que não? Porque em algum momento a gente vai cair. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o erro. Tá. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar. Ele podia escolher não pecar. Hoje você e eu não podemos. Nesse sentido. Nesse sentido, é isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho os meus caminhos. Exatamente. Então, eu posso escolher entre a esquerda e a direita. Isso. Eu posso escolher entre viajar ou ficar. Isso é livre-agência. Não é livre-arbítrio? Não, isso é livre-agência. Você escolheu vir usar o moletom hoje. Eu escolhi vir de um paletó azul. É livre-agência? Isso é livre-agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo na sua plenitude. Nossa. É outra percepção. Total. E os arminianos, então, acreditam, que inclusive, que a gente tem escolha de não pecar. Por exemplo, qual a descrição que a Bíblia fala do homem antes da sua conversão? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos lá no grego é necros. De onde vem essa palavra necrotério? Exato. Morto mesmo. Né? Então, espiritualmente, o homem está morto. Um morto não decide, não age, não reage. Ou Deus, soberanamente, dá vida para ele, ou ele permanece morto. Tá. Então, o ensino muito consistente de toda a Bíblia é que salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus, para que a glória seja de Deus e não do homem. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, no dia que eu encontrei a Cristo. Está errado. Por quê? Eu não encontrei a Cristo, foi ele que me encontrou. Ele não estava perdido estava eu. Entendi. Entendi. No dia que eu me converti, eu não me converti, eu fui convertido. Eu não tenho o poder de mudar a mim mesmo. Foi ele que me transformou. O que diz lá na parábola do filho pródigo? Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. A salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. De ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Isso é calvinismo. Tá.
E agora o arminianismo? No arminianismo, você decide. De onde vem Ou a palavra você rejeita. Vem quê? de Armínio, Jacobus Arminius, Tá. que era holandês. Você decide. Até não pecar? Decide não pecar, não aceitar a salvação, rejeitar a salvação, no sentido de que você é que tem as rédeas na mão. Entendi. Você tem um controle. Então, é como se Cristo tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, vertido o seu sangue. E se eu não quiser, ele morreu em vão, porque eu não quero, eu decido. O controle está na minha mão. Entendi. Eu sou o soberano da decisão. Eu sou o capitão da minha alma e eu que decido. No calvinismo, você toma decisão, porque é uma coisa bonita aqui, Vilela. Não é que o homem não seja responsável, não é que o homem seja um robozinho, um bonequinho, um soldado de chumbo. A soberania de Deus e a liberdade humana, a responsabilidade humana caminham com paralelas. Por exemplo, Deus requer do homem, arrependei-vos e crede. Mas quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Porque se eu não operasse, eu estava morto. Um morto não sente nada. Não toma decisão nenhuma. Mas em relação a eu queria só entender isso. Arminianismo. Arminianismo, Sim. eu tenho livre-arbítrio e eu escolho. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso. Se eu escolho seguir a Deus ou que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho a salvação. Isso. Se eu não escolho, eu estou condenado. Está condenado. Então... Isso está correto. Por exemplo, no calvinismo é assim muda, também. Então? No calvinismo é assim também. O ponto básico do calvinismo e do arminianismo é que o arminianismo acha que o homem que tomou a decisão, porque ele é livre para tomá-la e é poderoso para tomá-la ou para não tomá-la e rejeitá-la. No calvinismo, quando você toma a decisão, você compreende que você tomou essa decisão porque o próprio Deus agiu em você. Mas aí não é perigoso isso, porque então é aquilo que a gente estava falando. Então está tudo escrito, eu não sou responsável por nada. Veja bem, não é. Você vai encontrar na Bíblia inteirinha. Você pega a tese de Romanos, por exemplo. Na Bíblia inteirinha, o homem é responsável pelas suas ações. Por exemplo, você nunca vai encontrar alguém dizendo o seguinte, bom, eu queria tanto ser salvo, mas eu não fui escolhido. Eu queria tanto ir para o céu, mas eu acabei indo para o inferno. Não existe essa possibilidade. Jesus Cristo disse assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele diz também assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, quando o homem inclina o coração, desejoso de ter um encontro com Deus, Deus operou nele, Deus já vivificou a alma dele, tirando o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, numa linguagem bíblica, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. De tal maneira que o Deus que escolhe é o Deus que chama, o Deus que escolhe e chama é o Deus que justifica, e o Deus que escolhe, chama e justifica é o Deus que glorifica. Então a salvação, dentro da perspectiva bíblica calvinista, ela é uma obra de Deus, ela é uma execução de Deus e ela é uma consumação de Deus. Entretanto, o homem é 100% responsável. Quando eu estou pregando, por exemplo, eu desafio as pessoas, arrependei-vos e crede. A decisão é do cidadão. Mas a pessoa não pode falar, eu não me arrependi porque Deus Não. Sabe por quê? Não. Essa questão da soberania de Deus na salvação é do departamento lá da diretoria. Eu estou no departamento do almoxerifado, tirando pedido. Entendi. Só Deus conhece os que lhe pertencem, diz 2 Timóteo 2,19. Entendi. Eu não sei quem. Eu tenho que pregar para todos, a todo mundo, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora uma questão que é a que mais me deixa assim, que eu fico pensando. Deus sabe de tudo. Sabe de tudo. E ele sabe que eu vou pecar. Sabe de tudo. Por que ele deixa eu pecar? Deus não criou robôs. Deus não criou autômatos. Ela podia dar um toque e falar assim, ó, filho, você vai... Deus, quando criou o homem, lá no Éden, disse o seguinte, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. Então Deus deu a ordem... Qual o significado disso? O significado disso é o seguinte, que
ordens de Deus são dadas e ordens de Deus precisam ser obedecidas. Desobedecer uma ordem de Deus é infringir sua vontade, é desonrar seu nome, é macular sua santidade, é rebelar-se contra ele. Então o homem se rebelou. O homem se rebelou. Foi lá, comeu o fruto. O comer o fruto significa eu quero ter... Eu quero ser como independente. Deus. Porque qual foi a base da tentação do mundo angelical? Como é que os anjos caíram? Quando este anjo de luz quis ser maior que os outros anjos, igual a Deus. E Deus já sabia que isso ia acontecer. Que ele ia... Veja, isso é muito importante, sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Existe uma diferença entre presciência divina e determinação divina. Aí complicou. Pronto. Tá. Então, veja bem. Se eu disser para você, Deus não sabia, eu estou dizendo que Deus não é onisciente. Se Deus não é onisciente, ele não é Deus. Exato. Então, como onisciente, Deus sabe tudo. Tá. Deus não é pego de surpresa. Há uma falsa teologia no mercado aí chamado openteísmo, o teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido como nós o somos. Não, isso é apequenar Deus. Isso é humanizar Deus. Então, Deus é soberano, ele sabe tudo. Agora, o fato de Deus saber previamente que o homem ia cair não foi a causa determinadora para o homem cair. O homem foi responsável. Responsável. Então, Deus não decretou que o homem caísse. Deus não decretou que você fosse para o inferno. Deus sabia que o homem ia cair. Tanto é que o plano da redenção precede a queda. Está lá em Apocalipse 13, 8, esse livro que eu te dei. Está escrito o seguinte, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. No plano eterno de Deus, Vilela, tudo está determinado. Deus sabe de todas as coisas. Porém, isso não anula a responsabilidade humana. Quando um cidadão recusa o evangelho e é condenado, ele fez essa escolha pessoal. Deus não tem a ver com essa escolha dele, ele é livre para tomar essa decisão. No sentido de que Deus não viola você ao regenerar você. Deus não pegou você e falou, camisa de força. Ele inclina o seu coração para isso. Você toma essa decisão gostosamente, livremente, prazerosamente. O que o calvinismo entende é que quando você toma essa decisão, que Deus foi lá, tirou o tampão, tirou a venda, tirou o coração de pedra, e inclinou o seu coração para ele e operou em você o querer e o realizar.